Hoje, meus amigos, eu vou falar sobre um livro. Pera, mas antes que você queira sair desse vídeo por estar falando de um livro, eu peço para que você espere um pouquinho, porque eu garanto para você que é muito bom. Que esse livro é muito bom. Eu estou falando sobre Floresta dos Medos. Sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar sobre esse livro. Eu nunca tinha ouvido falar sobre essa escritora, que é a Emily Carroll, é o nome da escritora. Não pesquisei muito sobre ela ainda, mas ela é um livro espetacular. Esse livro realmente te dá, não é que ele te dá medo, dá muito suspense. Tipo assim, não é que você vai ficar assustado com o que vai acontecer, mas esse livro ele cria um suspense, ele cria um mistério e realmente tem algumas histórias que vão no desenrolar no decorrer, né, do que vai acontecendo, você se surpreende com o que vai acontecer, com o que vai rolando com os personagens. É uma história, as histórias na verdade, porque são 5 histórias, são muito bem contadas, são bem detalhadas. E eu tô falando que é um livro, mas não é um livro, é uma graphic novel. Ele tem aqui, gente, spoiler. Conseguiram ver, né? Um pouquinho. Eu vou ver se consigo gravar um outro vídeo pra mostrar aqui pra vocês, colocar uns takes assim mais do livro. É um livro muito bonito, ele é muito bem desenhado. São cinco histórias, mas é um formato diferente e eu tenho medo, na verdade, assim, do YouTube barrar esse vídeo, do YouTube e não desmonetizar, porque eu não ganho nada com isso, né? Eu não tenho seguidores nem visualizações suficientes para poder monetizar os meus vídeos. Então, com monetização eu não preciso me preocupar. Só que eu tenho medo desse vídeo cair. Tenho medo do YouTube querer me silenciar. Eu vou falar com vocês 3 histórias somente desse livro. Sim, eram 3 histórias, mas no meio de tudo isso eu acabei desistindo de colocar as outras e deixei só uma mesmo. Então toda vez que eu falar sobre ter outras histórias, ou da história que vem, ou da história que já passou, não liga muito pro que eu tô dizendo, tá bom? Então é isso. Me desculpa aí, tá me intrometendo no vídeo e continua. Caso vocês gostem desse vídeo, caso vocês se interessem por esse estilo que eu tô gravando aqui, eu posso comprar outros livros, outras graphic novels, pra gente ler aqui também. A nossa primeira história se chama O Ninho. A mãe de Belle lhe contou histórias sobre monstros. Ela contou sobre a coisa na forma de gente que se escondia no porão da casa onde cresceu, de como seu rosto, pálido como um esqueleto, com seus dentes brancos, feito de neve e olhos cansados, espiavam o pé da escada. Mas os adultos nunca ouviram nada e nunca acreditavam na gente quando contávamos sobre a voz úmida e suave do monstro, disse a mãe contando a história pra Belle, nossa principal, quanto ela ainda era uma criança. Muito bom, né, que contar essas historinhas assim pro filho antes de dormir, eu acho muito responsável da parte da mãe dela. Ela falou sobre a névoa sombria que cobrira sua cidade anos atrás e das 1000 bocas que ela escondia. Fileiras de dentes que reluziam pelos cantos fora do alcance da visão. Quando vi seu pai pela última vez, ele tentava me alcançar, já quase engolido pela névoa. Mas o pior tipo de monstro era o tipo entocador. O tipo que rastejava até você e criava ali seu próprio lar. O tipo que você não sabia nomear, que não conseguia ver. O monstro que comia você viva de dentro pra fora. A Belle nunca acreditou em nenhuma palavra que a mãe disse. Ela achava que era só brincadeirazinhas, era só meme, era só historinhas de terror pra ela sentir medo. Mas teve um dia que ela estava no internato e o irmão dela tava indo buscar ela, então ela tava arrumando as malas pra ela finalmente ir pra casa do irmão. E em certo momento, uma colega de quarto da Belle pergunta o seguinte: então, agora que sua mãe se foi pra sempre, onde você vai passar as férias de verão? A noiva do meu irmão tem uma casa no campo, vou ficar lá com ele e ela, disse Belle. Ah, bem, vejo você no próximo semestre, eu acho. Tem essa revelação que a mãe dela morreu aqui. E a colega de quarto dela simplesmente, da forma mais insensível que ela poderia ser,
fala assim com ela. A gente já tem um pouquinho de como são as pessoas que rodeiam a Belle, pelo menos no internato, pelo menos uma pessoa. E a gente vê que a Belle, ela tem uma cara, tipo assim, ela tá meio entediada. Ela é uma adolescente. Mas a gente vê que ela tem essa cara de, tipo assim, o irmão dela chega, eles trocam uma conversinha, eles não tem muita intimidade, porque, enfim, ela passa maior tempo no internato, ele casou, né? Então eles são mais distantes um pouco, assim, a gente sente um pouco essa distância deles. Eles chegam finalmente na casa, é uma casa enorme, é uma casa bem típica americana. Ela é de, tipo assim, 2 andares, é muito bonitinha. Inclusive, quero pontuar aqui que essa história é uma das que usa as cores mais bonitas de todo o livro. Assim, também, retratando pra vocês, é um livro, uma história que se passa um pouquinho mais de época. As cores em tons pastéis, que são por toda essa história em específico, é muito bonita. É muito bonitinha as cores que ela usa. Cria essa sensação de conforto até, que vai ser quebrado depois, mas as cores vão ficar aqui bonitas. E eu acho o desenho desse livro é incrível, é muito bem desenhado. É de uma delicadeza enorme. O irmão apresenta a Madame Bouchamp. Boucher. Não sei como se pronuncia o nome dela, mas vamos chamar ela só de Madame, porque eu não vou ficar pronunciando o nome dela errado durante o vídeo inteiro. O irmão dela apresenta a essa Madame, que ela é a cuidadora da casa. Ela é como se fosse, assim, a pessoa, né, que tá ali cuidando, limpando a casa. A gente vê que a irmã tá meio perdida da conversa. Ela tá olhando pra janela da casa, uma janela específica da casa, e ela se perde nessa conversa e não presta atenção no que eles estão falando, observando essa janela escura, que ela não consegue ver o que tem. O que tem lá dentro, né, dessa janela. Mas ela se sente, de uma certa forma, intrigada com aquilo. Eles chegam na casa, o irmão pega a mala dela, leva as coisas pro quarto dela, enquanto ela vai dar uma explorada, assim, pela casa. Ela chega num escritóriozinho, assim, uma biblioteca, na verdade, né, uma sala, não sei dizer pra vocês direito. Mas tem umas estantes com livros, tem uns sofás lá. Ela pega um livro, começa a ler. E a Rebecca, que é a esposa do irmão da Belle, ela chega e ela se apresenta. E ela é uma mulher loira, branca, alta, bem americanazinha assim, sabe? É um prazer finalmente conhecê-la. Quando Clarence me disse que tinha uma irmãzinha, eu falei que ela deveria nos visitar imediatamente. O tempo passa, eu acredito que seja na mesma noite. Eles estão jantando e o irmão da Belle e a Rebecca estão conversando. Eles estão jantando. A Belle novamente se perde um pouco na conversa e a cena vai focando um pouco mais no rosto dela, da Belle. E ela olha que a Rebecca, enquanto come o jantar, faz um barulho. E quando ela olha pra Rebecca, os dentes dela estão todos podres. E é de lá que tá fazendo aquele barulho irritante. Na manhã seguinte, a Belle, pra se esconder da Rebecca, pra não ver mais a Rebecca, vai se esconde na biblioteca. Ela tá entretida com o livro quando o seu irmão chega. E ele questiona se ela vai passar em casa o dia inteiro, se ela não vai sair, pegar o ar um pouco. E ele insiste pra que ela aproveite um pouco mais o dia a dia dela, as coisas que tem pra fazer. Tem aproveitar um pouco da liberdade das férias. Ela é um pouquinho emo, ela assim tá toda coberta. Eu acho que se passasse nos dias atuais, essa história, ela estaria de roupa preta, de saia curta, uma maquiagem pesadíssima, com fones de ouvido, escutando rock emo, se fosse nos dias atuais, né? Mas aqui ela é emo do jeito que ela pode, do jeito que ela consegue ser em sua época. Do nada, a Madame, ela chega, tipo, uma cara um pouco brava até. E ela diz assim: não vá. A Belle não entende muito. Não vá o quê? Ela não entendeu. Tipo, do nada essa mulher vem. E a Madame continua: a floresta. Não vá explorar sozinha. É muito fácil se perder lá dentro.
especialmente alguém que não conhece a região. Ou pior, você pode acabar sozinha, encurralada, como Rebeca ficou. Ela não era muito mais velha que você. Nunca dava ouvido aos pais. Que Deus cuide de suas almas. Ela passeou por essa floresta uma manhã e desapareceu. Nós encontramos 3 dias depois, no fundo de uma caverna. Ela caiu e não conseguia sair. 3 dias sozinhas no escuro, bebendo água de uma poça fétida para manter-se viva, sozinha. Então, não vá. O almoço estará pronto em meia hora. Ela solta essa informação e vai embora. E aí anoitece, ela tá dormindo. Na verdade, ela não está dormindo, ela não tá conseguindo dormir depois dessa informação. Ela não consegue pensar direito no que tá acontecendo. E ela ficou meio mexida com aquilo. De alguma forma, ela acreditou na madame. Durante essa noite, ela observa pela janela que tem uma pessoa com uma luminária na mão. E ela tá andando assim pela floresta. Bem, na manhã seguinte, a nossa querida Emo Bell, lendo seu livro, como de costume. E a Rebeca chega tentando fazer amizade, falando que ela tem alguns vestidos que a Bell pode pegar emprestado pra se vestir. E a Bell, ela recusa, ela não tá muito afim de fazer amizade com a Rebeca. Ela não gostou muito da Rebeca. E aí, elas estão conversando e no meio da conversa, a Bell fala pra Rebeca que a madame tinha contado pra Bell sobre aquele acidente que a Rebeca teve quando ela era mais nova. E a Rebeca, ela fica super vermelha e ela fica meio nervosa, não sabendo o que dizer. E ela diz pra Bell não ir pra floresta mesmo, pra ela nunca tentar se aventurar na floresta, que pode dar ruim. O irmão dela bate na porta do quarto da Bell e eles dizem que ele e a Rebeca estão planejando passear de carro, fazer um piquenique, quem sabe. Porém, a Bell não quer ir, ela não quer sair. Ela tá muito bem dentro da casa dela. E ela fala, não, vocês podem ir, mas eu não quero ficar. Mas vocês podem ir se vocês quiserem, não tem problema nenhum. Ele falou, então tudo bem, você fica aqui no carro. Eu vou preparar as coisas, caso você queira, eu volto lá embaixo. E você pode ir se você quiser. Até o último momento, que se você quiser ir, não tem problema, você pode ir. A Bell começa a escutar um barulho estranho. E aí ela escuta uma conversa. Rebeca, não está funcionando. Quieto. Espere a noite. Tente de novo hoje à noite. E ela continuou escutando esse barulho, esse tic-tic-tic-tic que tá tocando por aí. Ela tá escutando esse barulho. Ela não sabe o que é. E a Bell, ela, naquela noite, não quis ir ao jantar. Pouco tempo depois, né, a madame chega com um prato. Ela bate na porta e fala, eu trouxe algo pra você comer. E a madame chega lá, entrega o prato pra ela. Fala, ó, você come alguma coisa, depois você coloca o prato do lado da porta que eu retiro depois, tá bom? Eu recolho mais tarde. E quando a Bell olha pra madame, ela fica perplexa, ela arregala os olhos dela, ela fica muito assustada, como se ela tivesse visto uma coisa extremamente horrível. Seu braço. Você está bem? O que aconteceu? Estou bem, criança. É apenas um arranhão. Coma, antes que esfrie. Naquela noite, os sonhos de Bell tinham dentes. Eles a mordiam, mesmo quando despertava. Bem, ainda assim de madrugada, a Bell escuta de novo aquele barulho, né, estranho que ela tinha escutado mais cedo. E ela sai meio atordoada, meio com sono ainda, escutando esse barulho. E ela vai na porta do quarto da madame. Ela chama por ela. E ela aparece, a madame aparece lá. E ela fala assim, ó, eu não queria acordá-la. Eu não consegui dormir e eu ouvi um barulho. É melhor voltar pra cama. Me desculpe por tê-la incomodado. Boa noite. A madame, ela tá com um olhar profundo, quase como se ela fosse um fantasma mesmo, com um olhar de tristeza. Na manhã seguinte, a Bell escuta uma conversa
entre o irmão dela e a Rebeca. E ele tá assustado e a Rebeca tá contando pra ele que o sobrinho da madame criou um acidente. Ela teve que ir embora imediatamente. E a Bel diz pro irmão que ela quer sair. Ela vai dar uma volta. E o irmão disse, não vá muito longe, né? Fica aqui perto. Não, evita ir muito pra floresta e tomar cuidado. E no começo ela realmente fica aquele comecinho da floresta, mas aí ela vai observando e ela sente finalmente uma paz, ela sente uma calma. Ela vai andando, ela vai observando, né, assim, a floresta, desbravando a floresta e vai ficando um pouquinho mais longe. Um pouquinho mais tarde, quando de repente ela encontra o mesmo lugar que a Rebeca caiu. Na descrição da madame, que a gente tem essa dualidade desse encontro até a caverna. Lá ela vê uma mulher que acaba chegando, né? A Bel se esconde, mas fica observando essa mulher de longe. Pronto, eu sei. Mamãe sabe, nós tivemos companhia, você lembra? Tem sido difícil lhe visitar. Estão ansiosos para morar com a mamãe? Estou deixando nossa nova casa toda pronta para vocês, minhas crianças. Olha como estão grandes aqui. Que bebês bonzinhos. Venham aqui. E quando a Bel chega perto, ela percebe que essa mulher que tá falando tudo o que eu acabei de dizer para vocês é a Rebeca. Pois é a Rebeca. Minha gente, quando ela vira o rosto, simplesmente, e ela encontra essa imagem aqui. A Bel fica tremendamente assustada. Ela fica horrorizada com o que ela viu. E a Bel começa a gritar e ela escuta uma voz lá de cima, que é o irmão dela. E ela começa a chamar por ele. Porém, a cena corta. Nós vemos um outro dia. Já amanhã, que a Bel, ela já tá deitada na cama e o irmão dela está lá, sentado ao lado. Clarence tinha algo na floresta. Oh, Clarence, ela acordou, graças aos céus. A Rebeca diz nesse momento. Ela chega e quando ela escuta a voz da Rebeca, ela arregala os olhos. Ela fica tremendamente assustada. Ela lembra que a Rebeca existe. E ela fica assustada. Ela estava se recuperando de tudo que aconteceu. Que alívio. Ainda assim, você deveria correr e chamar um médico. Sim, vou chamá-lo agora. Você fica aqui com a Mabel, não fica? Não se preocupe. Ficarei ao lado dela o tempo todo. E quando ela diz isso, né? Quando a Rebeca diz isso, a Bel se desespera. Ela fala, não deixe isso chegar perto de mim. E o irmão dela diz, não, a Rebeca te salvou. Ela não é vilã. Ela tava lá porque ela tava te ajudando. Você bateu a cabeça muito forte. Foi isso que aconteceu e você deve estar alucinando, tá? Fica tranquila que não aconteceu nada. O irmão da Bel fala pra Rebeca deixar um pouquinho o quarto, que por um minutinho que ele ia conversar com a Bel. Ele diz assim, Mabel, eu sei que você sente falta da mamãe. Eu também. Mas a Rebeca só quer ajudar. Eu queria que você entendesse que isso foi difícil pra nós também. Você pode tentar entender isso? Não pode? A Bel retruca. Ela diz, na verdade não. Eu tentei entender por que a mamãe ficou tão doente, mas não consegui. Eu tentei entender por que o remédio não funcionava, ou por que você estava passando mais tempo com uma menina do que com a gente. E eu não quero mais entender. Só quero ir embora. E ele sai. E ele diz que vai chamar o médico. E nesse momento a Rebeca entra. Ela senta do lado dela. Desculpa que essa história ela vai ficando um pouquinho tensa. No decorrer, você vai criando uma tensão. Tem que dar uma respirada um pouco. E a Bel diz assim, que a Rebeca vai machucar ela. E a Rebeca fala que ela não quer machucar ela. A Bel retruca dizendo, tipo, você machucou a madame. E a Rebeca, em contrapartida, diz, eu não queria machucar ela. Eu só queria vesti-la. Mas a pele dela não cabia. Eu achei que poderia caber quando testei o pulso,
Mas quando a experimentei, ela não esticava mais. Minhas crianças nunca caberiam. Mas a sua pele, sim, vai ser perfeita para elas. Elas não vão mais precisar ficar na lagoa. Vou ficar tão orgulhosa. Então Clarice vai nos levar para a cidade. Finalmente terei meus bebês comigo. Vou segurar suas mãos. Vou pentear seus cabelos. Faremos nosso novo ninho mais perto na próxima vez. Não será mais tão difícil achar pele sempre que quisermos. Não mais. Ninguém vai acreditar que sou eu. Meus amigos na escola, minha família, eles saberão que há algo de errado. Saberão que não sou eu. Que amigos na escola. Que família. Clarence, ele ficaria tão feliz ao ver que você não é mais sombria e deprimida que nem vai questionar a mudança. E as crianças na escola vão gostar muito mais de você depois que meus bebês a esticarem para uma coisa alta, magra e bonita. Eu prometo, ninguém vai falar nada, porque ninguém percebeu quando aconteceu com a pequena Rebecca também. E eu ainda estou usando a pele dela. Talvez sua mãe tivesse notado que você foi substituída. Assim como eu poderia notar se houvesse algo de errado com os meus filhos, meus pequenos. Mas você está sozinha agora, não está? Ela tá assim. Ela mostra, né, a sua real figura, a real como ela é de verdade. Bem, mas a Belle, ela conta pro monstro sobre a cidade em que o Clarence levaria eles. E ela conta como a fumaça e o frio intenso marcavam a pele, rachando-a até sangrar. Respirar é como engolir palha de aço, rasga a garganta até ficar em carne viva. Mabel diz: você e seus bebês ficaram frágeis, desidratados. Ela contou para o monstro dos hospitais que seus filhos certamente visitariam. Como seus bebês chorariam pela mãe, sem esperança. Eles fazem testes, eles vão descobrir o que está por baixo da pele. E seus bebês entrarão em pânico, sem saber o que está acontecendo. Você não poderia ajudá-los. Eles serão arrancados de suas peles, colocados em potes estudados e cortados em pedaços até perderem suas cores. E então você ficará sozinha. E o luto vai se entranhar em você. Ele fará um ninho. Você vai perder seus filhos se fizer isso. Para sempre. E Belle podia ver no rosto do monstro que ele havia acreditado em cada palavra. Isso não é verdade. Não pode ser. Você alega ser uma mãe tão boa. Mas que tipo de monstro sem coração arriscaria a vida deles desse jeito? Clarice volta. E ele chega e fala o seguinte, que o médico, ele falou com o médico, e que o médico disse que o melhor era que eles fossem pra cidade mesmo, pra ver o que tá acontecendo com a Mabel. A Rebecca, o monstro, tá chorando, tá muito triste, né, muito desesperada com o que ela acabou de escutar, né, com o que o monstro acabou de escutar. E aí ela fica desesperada quando ele fala sobre ir à cidade, e ela fala que não vai a lugar nenhum, que ela não vai sair de lá. E ela diz que nunca mais vai sair daquela casa. A cena corta e nós vemos ele já no carro a caminho pra cidade, de volta pra cidade. E aí ele entrega algumas coisas que ele embrulhou pra viagem, de comida pra Belle comer. Aqui, eu embrulhei algumas coisas para a viagem. Precisamos manter você forte, afinal. Mabel, me desculpe pelo surto de Rebecca mais cedo. O seu acidente a assustou. Só isso. Assustou todos nós, na verdade. Como eu disse, nós só queremos o melhor pra você. Eu só quero ver você feliz, saudável.
Eu sei, Clarence. Ótimo. Bem, me passa uma dessas maçãs. O Clarence pega a maçã. Ele começa a comer a maçã. A Mabel começa a regalar o olho dela, assustada. Porque ela escuta um barulho que ela já tinha escutado antes. Um barulho estranho. Da vez de quando a Rebecca começou a comer no jantar. Como se aqueles dentes soltos rangessem ao encostar na maçã. Enfim, a história acaba aqui. E o livro também. Vamos terminar por aqui. Temos outras histórias nesse livro, mas eu só vou contar essas 3 aqui pra vocês. Tem mais 2 histórias que eu não contei e eu não sei o que vai acontecer com a Mabel, mas eu tenho certeza que não vai ser algo bom. Eu torço para que ela consiga fugir desses 2 monstros que estão lá. E eu espero que ela consiga fugir, que ela consiga se livrar disso. Mas a história acaba aqui, a história acaba desse jeito. Ela indo pro hospital, descobrindo que o irmão dela também é um monstro. Eu não sei, eu queria muito que exclusivamente essa história tivesse uma continuação, tivesse um livro dessa grossura aqui, que nem esse livro, só que só contando essa história da Belle. Porque eu gostei muito da escrita dessa história, do livro inteiro, mas especificamente dessa história. Eu me entreti muito e eu vou pesquisar depois se tem algum livro que dê continuidade nessas histórias, porque eu, particularmente, eu gostei muito, muito, muito mesmo. Enfim, eu espero de verdade que você tenha gostado, que tenha sido um ótimo entretenimento pra você e que você venha mais vezes aqui no meu canal, venha visitar meu canal. Agradeço se você ficou até aqui e até o próximo vídeo. Eu espero poder voltar aqui para contar mais histórias. E não se esqueça de deixar um curtir aí, comentar o que você achou, se você quer que eu traga um outro livro, uma série, um filme. Vocês falem aí o que vocês querem que eu traga, que quem sabe no próximo vídeo eu posso trazer para vocês. Tchau!